Bom dia, sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e a gente está aqui com informação de mercado financeiro, deixando você na página número 1 em São Paulo, mas a bolsa abre e estamos aqui junto com você. Das ações aí, de um modo geral, das bolsas, cotações internacionais que lá faixa, feriado em São Paulo, cidade vazia, mas a máquina econômica. Por isso que nós traremos as informações para você. Então, bora. Amanheceu de lado, uma agenda fraca, mas mercado é mercado, a gente nunca... O bicho pega. E é o que a gente vai traçar a partir de agora. Mas quero convidar você que está chegando aí, então já vamos se inscrever, vamos dar o like também, fomentar tudo aí. Chat que acordou agora dando um bom dia. Fala Miguelito, dando um bom dia para todo mundo. Regis Andrade dando um bom dia também. Fala mestre, que mestre são vocês. Fala Gabriel. Michele Duda, a academia direto. Solange Prado ali, tomando aquele cafezinho. Beijo pra vocês, saudade. Bom, chega de mais beijo. Eu vou chamar quem manja de mercado, porque eu não manjo nada de mercado financeiro. Quero trazer o escondido embaixo da mesa. Ele, Eduardo Boixá, no Twitter, Eduardo Boixá 5. Fala, meu brother. Ah, garoto. Amigo, depoimento de amigo não vale. E aí, como é que tá? Tudo bem? Aqui não tem feriado, pô. Aqui, bom, aqui é... Eu já moro de férias, né? Então, tem... essa... Ô, Edu, quarta-feira, amanhã teve a bolsa aí subindo próxima aos 114. A ênfase hoje no dólar, né? Depois aí, ao longo geral do mercado, já que a agenda está muito tranquila. Lá fora, as bolsas operam com viés negativo. O mercado amanheceu um pouco aí... que não tem sido nada estrondoso, nada muito uma expectativa. O dólar fechou nas mínimas ontem ali, de um movimento de alguns dias, né? E a bolsa 114. No âmbito geral, o que a gente pode aguardar? Bom, cara, você perguntou do dólar, muito boa no Twitter. Eu acho que as pessoas usam errado o Twitter. Se xingando e tal. Acho que essa é uma parte até divertida do Twitter. Mas, né, que você vê muita bizarrice. Palpite de graça, cara. Né? Mostrando que é uma ferramenta muito boa para quem opera o mercado. E o Sergião dólar. Ele falou, pô, não faça mais vaga ideia. E somos dois. Né? Se o Lula abre a boca, o dólar sobe. Aí fica 2, 3 dias. A gente está vivendo essa dinâmica de curto prazo, né? Bastante volatilidade girando em torno de um... Acho o dólar caríssimo, né? Acho que deveria cair um pouco. Isso também parece barata. E se o governo conseguir manter o mercado, falar alguma coisa com coisa, sabe?
tentando apagar incêndio do que o Lula fala. Essa é a impressão que eu tenho no momento. Sozinho sobre a economia, eu acho que ele tá tentando dar uma... Não é bobo, né? Então, é aquilo que eu... na frente dele, ele não tem que fazer muita coisa para ser o próximo presidente. Basta ele não errar muito, né? Se ele conseguir o arcabouço fiscal e, enfim, de legislação, a economia vai crescer e esse cara tem grande quieto, então acho que ele já percebeu isso, né? Ele está pró-mercado, né? Mais pró-mercado. A gente está falando do dólar, ele está trabalhando, ele fechou aqui no do mercado futuro. Se a gente olhar aqui, Edu, realmente mínimas de um período aí, desde o dólar, realmente aí é um ativo complexo do nosso mercado, tem uma série de... O real está pegando a carona aí que o dólar está perdendo força, principalmente. E à medida que ele cai, Edu, o mercado... Ele cai, ele vai achatando, né? Então ele vai espremendo. Mercado para cima, né? Parece que é uma mola. Muda, fica bastante diferente esse movimento. Né? Eu, você, a gente que opera. Do movimento a gente operar um pouco diferente, né? Como é que tá as suas para operar o dólar? Porque o dólar também é a menina dos olhos aí, assim como eu. Dedo para não operar ou tá aproveitando algumas oportunidades aí que você vê ao longo do dia? Um programa sobre isso, eu tenho aquele programa meu semanal que eu falei para vocês, né? Tem um programa meu que eu fiz, tenho feito, que é venda ou compra. Então não interessa muito o nível de preço que tá, né? Que tenha caído ou subido também, né? Os dois têm uma correlação muito grande. Sobe, o índice cai, e vice-versa. 18, eu montei uma posição que o dólar esticou. O negócio da autonomia do Banco Central, que ele criticou. Então eu fui e vendi os dois. Vendi tanto um pouquinho, sofri. Ontem o dólar afundou e fiquei aí 6 dias posicionado nisso. 6 dias corridos, né? Posicionado nisso. E fico todo oportunidade. Como tem volatilidade, de vez em quando para o índice, ela vai para o dólar, sabe? Bastante oportunidade para fazer esse tipo de operação. Eu tenho feito, eu não tenho tido direcional. Acho que deveria cair. Tem toda uma expectativa de quem vai trazer as pautas do governo atual, né, que é mais Estado, empresários, mais direitos. A pauta que a turma acha que é o correto. O dólar tá caro, eu já venho falando isso faz tempo. Ó. Dólar não é... O dólar realmente é caro, mas pelo movimento que ele faz, ele é moroso, ele é cansativo, ele tira você... Vende... É que tem uma vantagem muito boa, né?
que você, o fato de que você tem você ficar quieto, não acontecer nada, né, o juro te devolve o dinheiro, né? A maior virtude do mercado, o maior segredo do mercado é estopar, Edu. O maior segredo é compartilhar com você. Tinha uma corretora da 3, você lembra? Essa aí é... Você já estava lá, não vem com essa não. E aí essa corretora era uma... E tinha um cara que trabalhava na mesa da corretora, o Edu, e para quem está assistindo. Aí ele falou pro cara assim, você operar no mercado, você a tradear. Mas o meu segredo é você 2 meses lá. E ó, estopava. Aí a pergunta, eu já aprendi a estopar, agora a pergunta é, quando é que eu vou aprender a ganhar? Pô, estopar eu já aprendi, agora quando é que eu vou ganhar? É estopar. Deixa eu voltar no chat aqui, que eu queria... O gráfico aí. Eu vou dar bom dia para André Souza. Eu queria mostrar o que eu... Gilvanésia Torres, o Rodrigo Melo, que está em Vinhedos, gente, Ed Santos, ó, pessoal interagindo bastante no chat, viu? Para todo mundo, o Peter já é nascido, o Peter já tá velho. Também dando um bom dia, todo dia prestigiando aqui o nosso pré-mar. A bolsa aqui, só para falar para quem chegou agora assim, área 0,29, Inglaterra 0,7. A Jones com uma queda de 0,53, a S&P 0. E duas bolsas lá fora, as bolsas americanas aí, dando uma... Recentemente, acho que aquela teoria lá que o S&P pode dar uma escorregada, eu tô... Mas tá fraquejando lá, viu, cara? Antes aí, o negócio do stop é que você tem que segurar. Cara, stop entregando um dinheiro pro mercado e que acabou, né? Você não vai... É de tudo. Opera menor, espera o mercado andar. Sabe? Porque o stop é doloroso, é muito doloroso. Então eu tenho feito muito isso, cara. Eu boto um pedaço. Se vai pro meu lado, não vai. Espero eu me acostumar ali com... Sabe o que é? Que também uma coisa é você olhar o ativo sem botar, né? Você começa a se doer ali depois que o mercado... E tem funcionado bem, cara. Tem funcionado bem a idade que ele tá rolando. Mas enfim, vamos voltar aqui para demonstrar o que eu fiz ontem. Se você lembrar, eu estava comprado ontem no... cara, mas eu estava comprado. Eu venho vendido há muito tempo, acho que a S&P é caro, mas é o negócio do gráfico, né, cara? Achei que o gráfico poderia me ajudar e resolvi ficar comprado. Mas se eu tirar esse monte de boletim aqui, cada pininho desse aqui é uma boleta que eu tiro nesse negócio. Isso aqui é o diário, né? É o diário. Para quem não assistiu ontem, daqui de cima até começou, tem mais de um ano. Isso aqui é final de 2021. Vem testando, nós estamos nela de novo, né? Eu vou dar um zoom aqui, tá? Então, esses aqui são os últimos dias. Vejam bem, né? A média móvel de lá de cima. E tem também a banda de
está bem congestionado nesse nível de preço aqui. E ele ameaçou romper, olha esse aqui, ó, ameaçou romper essas aqui, olha, fechou essa velhinha de ontem muito sem. A impressão que me passa é que eu estava comprado nessa teoria também, estava comprado ali. O relatório do Chicago Fed falando sobre as condições assistindo. E o El-Erian, não sei quem conhece o El-Erian, Mohamed El-Erian. Cara, gestor famosíssimo, quase foi FMI também. É um egípcio, o cara é muito. Esse cara botou ontem no Twitter dele, ó, aquele negócio do Twitter lá que eu falo para vocês que a gente tem que prestar. As condições financeiras dos Estados Unidos estão iguais a um ano atrás. O que quer dizer isso? O aumento de juros aí para as condições financeiras do mercado. O mercado. Isso aí, obviamente, muito em função, inclusive, do banco, do governo americano vender petróleo no mercado. Eles deram uma equilibrada, né? Mas agora a gente está vendo o petróleo subindo devagarzinho de novo. Se as condições financeiras são iguais a um ano atrás, de duas uma, ou a inflação vai voltar, ou ela não vai cair. Se ela não cair, os Estados Unidos é daí para cima, não vai cair também. Enfim, recessão, enfim, é finalmente uma recessão nos Estados Unidos. Bem cara, bem cara. Resumindo, tudo isso somado, cara. Agora, cadê meu gráfico de novo aqui? Resolvi sair fora quando ele mandou esse negócio. Deixa eu botar o gráfico de aqui. Pegar esse rompimento aqui, né? Tentando pegar esse rompimento aqui. 4.100. Aí, pô, aí fica legal. Se aumenta bem, o teu médio fica para cima, mas né? Enfim, na posição, se você aumentar num outro preço mais para cima, com mais confiança até, que efetivamente essa resistência, essa linha de tendência. Eu falei, não, cara, isso tá errado, isso aqui vai bater e vai voltar a cair. Deixa eu botar. Essa aqui eu nem botei no meu Twitter ontem, hein? Negócio de Twitter. Tem umas limitações que a gente não pode ficar falando tudo que a gente tá falando. Tem algumas. O S&P é um mercado gigantesco, né? Se a gente fizer o front running no S&P, eu vou te falar, né, Kim? Não tem como fazer front running no minutos. Olha aqui, ó. Eu tava. Pô, já andou bastante o gráfico 15 minutos. Deixa eu botar. Para tentar o rompimento, ó. 3.900 e perde 4.000. Aí vê toda a posição. E aí, esse é o resultado ontem, no final do dia. Lá na máxima das máximas, eu vou ter que ficar vendido. Um pedacinho. E tô vendido no saldo. Cara, o de queda aí foi derretido, hein, cara? Olha. Isso aí, na verdade, não foi tantos pontos assim, cara. Bom, pontos. É um movimentozinho legal, mais de 1%, né? Mas tudo que foi dito é ficar de olho no rompimento dessa linha de longo prazo ali. No diário, né? Que é uma média, tá todo mundo olhando isso, cara. Você conversa com qualquer pessoa que você vê do mercado, os caras estão olhando essa. Está todo mundo olhando isso. 100% dos traders de swing trade ou traders de curto prazo,
gráfica. Enfim, se subir de novo, a gente provavelmente vai brigar e tem tudo para voltar a cair um pouco aí. Vamos aguardar. Mas o mercado está aguardando aí, tá? O mercado tem do Banco Central americano, né? Então, é que tá. O mercado está aguardando isso, cara. O mercado está falando, quem sabe, né, que ele até venha cortar os juros esse com essa perspectiva mais dovish, mas que o movimento seja diferente. Acho bem difícil. Porque nem acabou de subir ainda. Tem uma reunião semana que vem, ele vai subir juros. Esse negócio das condições financeiras é um negócio sério. Iguais há um ano atrás, é como se não tivesse acontecido nada. Enfim. Edu, o mercado financeiro é o seguinte, cara. Você fica olhando para cima, 10% das pessoas que passarem vão olhar para 5% das pessoas que passarem vão olhar para cima. Se 10 pessoas estiverem olhando para cima, 10 pessoas que passarem, ninguém quer errar sozinho no mercado, né? Então, assim, todo mundo cascata. Olha, vamos para lá, mas assim, eu acho que o mercado está por natureza, ele quer acreditar sempre em alguma coisa. Acredito que um movimento, mesmo que tiveram melhores ou menos ruim, vamos dizer assim, eu acho que foi por falta de uma atração econômica, foi por os dados que estão saindo na economia americana, na minha opinião, pior, porque tá ruim, entendeu? Aquela coisa que, veio pior porque tá ruim. Concordo contigo, viu, Edu? Eu sou o cara eu adoro uma formação de consenso, cara. Eu sou contra, né? Porque se todo mundo acha vai melhorar porque eu diz. A porrada ganhar a grana contra a manada, né? Eu não gosto de correr junto. Inclusive até para operar. Eu sempre gostei. Lembra que a bolsa abria meio-dia? O pessoal voltava. Acho que deve abrir. Bolsa, dia 25 de janeiro nós estamos aqui, pô. A voz já está logo aí, na sequência. Eu sempre gostei de operar uma amplitude maior dos movimentos. Eu concordo contigo também. O mercado aqui já está em leilão. Amanhã, se Deus quiser, Ei, Marco, vou chegar bem cedo garoto. Aí amanhã, hein? Vamos. Bem. Amanhã, ao vivo e a cores, dá um toque, chegar um marketing. Vamos ver se o Guga dá o ar da cara dele, dá o ar da graça, né? Viajar não, foi num compromisso aí. Bom? Fechado, amanhã estamos juntos. Deus... Até amanhã, pessoalmente, a gente se fala. Um abração, bom pregão. Todo mundo aí, bom dia. Eduardo Boixá teve a sua análise genial. Lavar o rosto e voltar aqui para a gente falar de mercado. PMC News. Informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia. Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos em tempo real, o cliente Avenue pode acessar americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação ao mercado global. Índices como o DAX, Nasdaq, cobre, petróleo e café. As empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple. Pré-market aqui no canal da BMC. E fique conectado com a gente. Que abriu a nossa bolsa, né? Feriado em São Paulo, mas abriu com uma queda de 0,37 e 500 pontos. E o dólar que abriu com uma alta, uma casa dos 50. As bolsas lá fora operam com viés negativo, um dia de agenda hoje aqui no bloco a gente está trazendo aqui para você, para compartilhar. Alexandre Pires, professor de Economia de Relações Internacionais. Bom dia, obrigado pela participação aqui com a gente. Tudo bem, bom dia, Marco. Um prazer estar aqui com você de novo. Relação internacional, pelo menos, aparentemente, com o resto do mundo. Olha, com a Argentina há essa nossos cofres, alguém sempre paga a conta em um tratado, né? Então o mercado não está reagindo. Mas como não tem nada muito concreto, né? Ao resto do mundo, nós estamos numa muitas oportunidades, porque a grande oportunidade nos 2 anos foi no setor de commodities, né? Sobretudo alimentícia, que é o nosso forte. Então não há muito ali uma capacidade ociosa para nós aproveitar. O desenho atual, inclusive, é um pouco de estabilidade. Compasso de espera, a situação dos Estados Unidos não tem melhorado, não tem dado composto de atividade econômica da Standard Poor's e continua, né, pelo 7º mês seguido na atividade por essa medição, que é uma medição na situação abaixo de 50 pontos, recessivo. Então não é um bom contexto, mas não é ainda um sinal de que os Estados Unidos... O que isso aponta? Que talvez cesse, talvez venha mais juros, ou seja, controle de inflação, né? Nós tivemos aí o IPCA, o resultado está praticamente oscilando, e 87, se não me engano, mas praticamente. Então, assim, esse esforço inflacionário continuar
e com um viés de alta, e o pior, né? A China começar a suba, né? Ou seja, o estoque americano está subindo para controlar internamente, certa alta, né? Tá em torno de o Brent já está em torno de $89. Então, com inflação alta, persistente, parece que vai seguir pelos primeiros trimestres do mercado, que o Brasil vai ficar com uma inflação acima de 5%, parece que vai. Professor, a gente então está completamente dependente ainda, lógico, o Brasil é um país emergente. A gente faz uma composição ali, né, como... Está completamente dependente ainda da economia. Tem se mostrado aí otimista, né? Com um movimento de recuperação. Aos seus olhos, 2023 aí está comprometido, acho que o mundo inteiro ainda, né? Para o ano que vem, Estados Unidos, na sua a recessão, ou ainda tem uma luzinha no final do túnel? E acreditar que até mesmo esse ano o corte de juros, por milagre, acontecer. Como é que o professor enxerga esse? Olha, o que eu percebo é que já tem, digamos, uma coisa da profecia que se autorrealiza. Todos os agentes estão, empresas de tecnologia têm feito cortes seguidos no sentido de aquisição de capital. Você tem uma compra, claro, de títulos americanos, mas isso não roda. O interessante, Marco, é que o desemprego 3,5%. Então, a possibilidade não existe, né? Nós ficamos sempre felizes com a ideia de que o desemprego torna mais difícil conter essa inflação, dificulta, digamos assim, a expansão de alguns setores. Não tem como você crescer sem recursos disponíveis. A possibilidade qual? Digamos que as reservas um pouco maior do que a esperado, aliviando ali ainda mais. Pode fazer que, combinado com um fim de uma guerra, pelo menos dos níveis produtivos da OPEC+, uma certa estabilização europeia, ou seja, os juros também, né, porque nós estamos tendo um ciclo econômico de Europa, ou seja, os dois estão no mesmo. Nós não temos o que nós chamaríamos ali de compensação, né? Ou seja, o mundo, a economia, o outro costuma estar indo bem, e aí o mercado sente um certo alívio e consegue. Estão indo mal, junto com China, que estava se tornando, deslocando o eixo para o Pacífico. Lockdown, com o Covid crescendo, aí nós temos uma situação recessiva, talvez a configuração de uma recessão, mas do ponto de vista, cada dia mais tem se desenhado para definir o cenário como um cenário recessivo, o que faz caso nós acenemos para o mundo como um lugar de estabilidade, e como nós totalmente dependente da estabilidade política.
Nós não estamos em relação a isso, né? É como se nós estivéssemos vivendo uma continuação de 2020 positiva ainda, não tem definição dos principais marcos, então o Brasil talvez não consiga surfar com isso que nós estávamos vendo na última semana, recebendo muito dinheiro do exterior, né? A bolsa crise, né, da Americanas, do principal grupo investidor, e aí, claro, o quanto que aqui é um lugar que está estável, que é nossa dificuldade sempre dá errado na hora que nós podemos. Maravilha, você que sintonizou agora aqui no canal de Economia e Relações Internacionais do IBMEC. Se inscrever no nosso canal aí, né, para receber informações de mercado financeiro. E professor, o dólar nesse momento com uma queda de 0,5% nesse momento. Aí o fechamento de ontem, né, tinha fechado muito próximo aí o futuro a 100. Disso, tentando ganhar aí os 114 mil pontos. Nesse feriado de dia 20, a Bolsa funcionou, o mercado financeiro reage aí. Muita coisa para acontecer ao longo do dia. Dando um passo atrás, professor, na sua explicação que você trouxe, né, da composição econômica do mundo, em que eu queria voltar de novo em relação ao eixo comercial à Argentina. Talvez onde a gente está arrumando a casa e sem querer colocar né, em preferência pessoal, se você falando do bolso mesmo, não seria precipitado a gente pensar em abrir alguma coisa, algum cofre de bem mais fragilizado aqui no Mercosul, no caso direcionado para a Argentina, apertado, é aquela coisa, é o cara duro emprestar dinheiro para quem está quebrado, não seria arrumar um pouco a casa, organizar 6 meses de fiscal, brisar com uma verba para poder socorrer o amigo e também de modo geral, né, de uma falta de transparência. Como o professor enxerga esse cenário para trazer a percepção do telespectador, né, e o desapego pessoal e sim, mas a questão econômica? Hoje, Marco, é uma situação que pede critério. A Argentina, por estar sendo socorrida pelo FMI, é junk. Não há o que dizer, né? Ou seja, é um país que não é de hoje. Eu costumo falar que o investidor ele não trabalha na casa dos meses, olha numa perspectiva de séculos, né? Ele olha o comportamento lembra? Então a gente joga contra financeiro. Então a Argentina tem tido essa dificuldade. Outros países que têm sido Partido dos Trabalhadores eram países também com dificuldade de crédito internacional. Para funcionar numa lógica que para nós não devemos usar o critério econômico para fazer empréstimos muito
professor? Sim, exatamente. Perfeito. Se nós identificarmos que o Brasil produtos que podem ser exportados para esses países e serviços exportados, o BNDES entra como o financiador desse pacote, né? Ou seja, ele financia, de certo modo, tira esse setor que está com e leva ele para um aumento ali do output do produto dele. E nós não temos um cenário muito claro assim. Uma inflação também do lado da oferta, né, do supply side. Então, elas são um pouco voluntaristas às vezes, né? Que o governo vai dar para essas propostas. Lá, né, com a Argentina, né, interessante, mais uma fonte de nossa dependência da Bolívia e das nossas próprias reservas, esse um aumento de oferta, tá? Mas o BNDES não recebeu seus recursos e não se concretizar, a obra ficar por ter duas gestões, e aí a brasileira em nenhum dos aspectos, né? Os outros projetos, Venezuela e Cuba, que também já receberam. Ou seja, quais são os projetos? O BNDES soltou uma nota essa semana dizendo que o governo colocou um pouquinho ali o carro à frente dos bois, né, colocando o comum no setor financeiro. Mas é importante que, e aí o que nós temos? A Argentina, se ela fosse um país que estivesse com a casa arrumada, um pouco maior, às vezes um pouco menor do que o estado de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro juntos, tá? Então, assim, é uma economia interessante. O grande problema é que na lei a gente não muda algumas coisas. As economias, a brasileira e a argentina, são concorrentes, ou seja, a pauta exportadora, gêneros alimentícios, algumas coisas nós não fazemos, outras eles não fazem, mas então esse esforço todo é muito interessante. Como se diz, é muito calor, concretude macroeconômica. Não são grandes parceiros como trabalho, as pessoas não vêm trabalhar de lá, mercadorias é baixo, né? Investimento é baixo, o Brasil não é. Dando um exemplo concreto, o Japão, qual ponto dos tratados dele? Não é de livre, porque ele é um exportador líquido de capital. O Brasil não exporta, o Brasil tem poupança. Então, nós temos que primeiro essa discussão, ou seja, é um país que precisa retomar e aí tentar se aproximar. Essas discussões que dão manchete, elas não resolvem concorrentes, não são complementares da China, né? Porque ambas, na mesma reconheceram a China como os mecanismos de defesa
fiquem mais difíceis, né? Enquanto que e os Estados Unidos não reconhecem. Então, esses países que essa situação não é fácil, né? Então tinha que ter pôr um pouco a bola no chão ali e começar a falar de as primeiras etapas básicos, acertar o orçamento do Estado argentino, né? Recuperar a reputação e digamos, se escorar em nós agora no Brasil é achar um parceiro que transfira credibilidade para ela. Credibilidade, acesso aos mercados financeiros. Então, o FMI. Perfeito. O pessoal do chat aqui é fantástico, professora. Veja pelo lado bueno aqui. No curso de espanhol aqui. O pessoal é sensacional. O Vério, que compartilha as informações, está acompanhando a gente todo. Convidar você mais uma vez, antes que a Renata brinque comigo aqui, se inscreva. Informações, conteúdos que a gente aqui está trazendo todo dia, pessoas. Maravilhoso como o próprio professor Alexandre está compartilhando a sua visão. Acho que é falando em relação a essas tratativas. Aproveitar o último minuto aqui, última pergunta, professora. Aí do Oriente Médio, né? A gente tem uma comunicação boa com a China, a gente tem uma comunicação, teoricamente, né? Agora, Oriente Médio é um grande consumidor e a Europa também. Mas vamos falar mais por Oriente Médio. A termos comerciais, sempre é bom ter mais clientes, é sempre bom vender mais. Mas a gente ainda é muito pouco explorado pelos governos anteriores. Algumas portas significativas. Tem uma sintonia para poder também estar no Oriente Médio, professor? Tem, eu acho que tem canal pelos governos do Partido dos Trabalhadores, mas nós temos um problema hoje no Oriente Médio. Num lado, ali existe uma crise. E do outro lado, seja também uma situação de crise. O setor que, digamos, os Emirados, né, Jordânia, eles têm sido assediados. Ninguém joga parado no mundo econômico. Já tem procurado fortemente uma reaproximação avançada, tentando ficar livre do dólar nas transações com a Arábia Saudita, ou seja, melhor que a Índia, né, que tem se tornado ali, já esse ano deve ultrapassar. É difícil, a negociação vai ser dura. Também tem buscado manter uma influência a Síria, né, e ao mesmo tempo a China central, né, e também procurado aproximações. O Afeganistão foi explícito isso, ou seja, o Afeganistão chinês com muito investimento, né, o Talibã acordo já de ajuda econômica. Então, assim, não é um outro grande setor, digamos, desse mundo que não imensa África, também tem sido tem feito investimentos massivos. Hoje, inclusive, dos Estados Unidos dizendo que a China atrapalha e a China respondendo
em um tom. Esse mundo que o Partido dos Trabalhadores de 2002, tá? Enquanto que a Índia estava arrumando a casa, o partido ali dos com esse novo muito grande. Então não vai ser tão fácil começar a cavar, né? Ou seja, nos últimos 20 comerciais, né? Acordos muito pequenos, e então assim o que qualquer governo tem que saltar é pequeno, é baixo, né? Ou seja, qualquer coisa que se fizer em termos de nos últimos 30 anos são praticamente nulos com relação a isso. Agradecer mais uma vez a sua participação. A gente conversou aqui com o professor Alexandre Pires, né? Muito obrigado pela participação. Desejo um ótimo dia para você. Eu que agradeço o convite e um bom dia para você também, Marco. Até mais. Você que sintonizou. Sim, senhor, né? E como é que tá a bolsa? A bolsa opera em queda, a bolsa opera numa leve queda e tímida que caiu um pouquinho mais. Ontem a moeda caiu mais de 50% nas suas mínimas. E aqui as operações aí realizadas. A gente falou ontem lá das operações do dólar, que estava em cima, né? Olha como ela caiu bastante. O preço médio agora das operações, ou seja, está achatando mais ainda o dólar, né? A gente tem mais ou menos um equilíbrio. Hoje a liquidez realmente está reduzida. Vamos dar uma olhada no... E já que a bolsa abre apenas às 10 horas aqui. E o índice futuro aqui a 113.770. O preço médio que o mercado trabalha, o mercado trabalha justamente abaixo do preço negociado. Significa idade aí, né, de suspiro. Quem sabe a bolsa 12 mil pontos, um preço que ela já vem patinando. Aqui o dólar está caindo no mundo inteiro, o euro se fortalecendo e que pela taxa de juros alta do brasileiro, você pode considerar o dólar caro. É o viés político e isso não tem como precificar. Mais os juros, mais a expectativa, né? À vista, a gente sabe o preço dos juros do período. Por isso que essa diferença também do índice futuro é o índice Bovespa mais os juros. Não tem como se precificar. Com viés de fluxo, é tudo. É uma série de coisas embutidas. Mais uma vez, convidar você a se inscrever no canal. Conectado de mercado financeiro. Aqui a gente fala o... né? Bolsa lá fora em queda. A China... o feriado. As bolsas operando numa leve queda nessa manhã. Com viés negativo. E a bolsa aqui penando uma estabilidade, com dólar em queda, com uma
praticamente estabilizado. Então, acho que hoje a agenda está muito fraca. Os documentos, porque o mercado aqui está parado. Aí às 10 horas com a abertura da papelada. Esse mercado que amanheceu morno. Você vai vir agora com a Paula Moraes e com o Felipe Nascimento. Quentinho para você. E eu volto amanhã com... Obrigado pela audiência, um beijo e bom pregão para PMC News. Informação que gera valor.